Bom, a cirurgia bariátrica, nós sabemos que é um método muito eficiente para controle de peso, né? Isso já tem vários trabalhos demonstrados. Aqui nós temos um deles que estudou 4 mil e poucos obesos, um trabalho sueco, que vocês veem, metade foram submetidos à cirurgia e metade seguiram um tratamento clínico dietético. Vocês viram a melhora do controle do peso apenas no paciente cirúrgico a longo prazo, né? Essa perda de peso foi acompanhada também de diminuição significativa da mortalidade. Isso foi demonstrado já por vários trabalhos, né? Uma diminuição da mortalidade, porque provavelmente se diminui a dislipidemia, a hipertensão e o diabetes. A melhora do diabetes após a cirurgia bariátrica foi bem avaliada nesse outro trabalho mais recente. Aqui vocês veem pacientes submetidos à gastrectomia vertical ou bypass gástrico e ao tratamento médico. Ao fim de 3 anos, uma perda de peso mais eficaz no grupo cirúrgico e um controle mais eficaz do diabetes. Saíram de 9% de hemoglobina glicada e em 3 anos alcançaram 7%, muito mais eficaz que o outro grupo, com tratamento de dieta apenas, que chegaram a 8,4%. Então, nós vamos falar agora da hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Vamos seguir esse roteiro, falando da definição, um pouco da prevalência e tentando falar um pouco da fisiopatologia da hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. A hipoglicemia bariátrica é um evento clínico que acontece no período pós-prandial, de 1 a 3 horas depois da refeição, que nunca acontece no período de jejum e que se instala de 2 a 3 anos após a cirurgia bariátrica. Esses pacientes estão lembrar que não tem hipoglicemia de jejum e para esse diagnóstico nós temos que preencher aquilo que o Daniel falou, a tríade de Whipple, que é sintoma de hipoglicemia bioquímica e melhora dos sintomas com a ingestão ou a injeção de glicose. Cuidado sempre com fazer o diagnóstico diferencial com outros sintomas que muito frequentemente ocorrem pós-cirurgia bariátrica no período pós-prandial, né, como o dumping precoce. Essa síndrome foi descrita pela primeira vez, não pela primeira vez, na verdade, mas de uma forma mais clara, em 2005, por Service, em que ele descreveu 6 pacientes com um quadro neuroglicopênico importante, confusão mental, perda de consciência, alteração visual, que aconteciam de 1 a 3 horas após a refeição e que se instalaram de meio a 8 anos após a cirurgia bariátrica. Nenhum desses pacientes tinha hipoglicemia de jejum e todos preencheram o critério que o Daniel acabou de falar. Glicemia menor do que 55, insulina maior do que 3 e peptídeo C maior que 0,6. Em todos eles, nos quais foi determinada, a sulfonilureia era negativa. Então, esses foram os primeiros casos mais claramente descritos, e depois desse, vários autores descreveram essa ocorrência de hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Isso é um evento que acontece com uma frequência que nós estamos tomando conhecimento agora, cada vez provavelmente maior. Qual é a prevalência real dessa síndrome? Nós não sabemos a prevalência, o único trabalho existente de prevalência é esse, publicado em 2010, em que os autores acompanharam 5 mil pacientes após a cirurgia bariátrica e documentaram só hipoglicemia grave, neuroglicopenia, que necessitava de internação. Então, eles verificaram que só 1% dos pacientes têm isso. Nesse outro trabalho aqui, os autores chamam a atenção que a hipoglicemia pós-bariátrica é uma ocorrência muito mais comum. 63% dos pacientes dele tinham hipoglicemia sintomática ou assintomática no período pós-prandial após a cirurgia bariátrica. Eles usaram como instrumento de avaliação métodos mais poderosos como o CGMS, que é o controle da glicemia capilar contínua, né, ou o teste da refeição mista. E eles chamam a atenção que a sensibilidade do CGMS é muito maior que, inclusive, o teste da refeição mista. Então, eles chamam a atenção para o fato que isso é uma condição clínica que deve ocorrer com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Alguns pacientes têm sintomas leves, outros têm mais graves, e só uma porcentagem pequena vão ter aqueles sintomas neuroglicopênicos importantes. Então, existem vários tipos de cirurgia bariátrica. Nós vamos tentar escolher a mais frequente delas, que é a cirurgia do bypass gástrico-lípido de Roux. O que se faz nessa cirurgia? O estômago é dividido em 2 partes, uma região superior, nós temos uma bolsa do estômago de 15 a 30 ml, na qual se anastomosa
uma alça do jejum distal, né? Essa outra parte do estômago, o duodeno e o jejum proximal, são excluídos do trânsito alimentar e constitui a alça biliopancreática, que recebe a secreção do estômago, da bile e do pâncreas, né? Mas aqui embaixo ela se anastomosa a alça do jejum e segue na alça comum. Então, o que acontece nessa cirurgia é uma exclusão do duodeno e jejum proximal e uma liberação do alimento diretamente na alça ileal, né? Nós sabemos que a primeira coisa que acontece após cirurgia bariátrica é um controle eficaz do diabetes, né? Aqui vocês têm 2 grupos antes da cirurgia bariátrica, uma curva glicêmica alterada, os pacientes com uma hemoglobina de 8,2%, e essa curva, 1 ano após, mostrando uma melhora da curva e uma melhora muito importante da hemoglobina glicada. Então, essa melhora do diabetes, a gente já sabe que não ocorre só após a perda de peso, ela acontece antes da perda de peso. Isso foi muito bem documentado nesse outro trabalho aqui, no qual os autores eles fizeram o GTT em pacientes antes e após perda de peso, por cirurgia bariátrica e por dieta, após 30 dias. Os 2 grupos perderam o mesmo peso, de 9 a 10 quilos. Vocês observam aqui a curva glicêmica antes da cirurgia e antes da dieta, uma curva diabética. Após a dieta, 30 dias, com perda de 9 a 10 quilos, uma melhora discreta da curva glicêmica, aqui, né? E após a cirurgia, uma melhora mais acentuada da curva glicêmica. Então, apesar de terem perdido o mesmo peso, o paciente cirúrgico melhorou mais o diabetes. Então, a cirurgia bariátrica melhora o diabetes, independente da perda de peso. E nós sabemos que a melhora do diabetes se dá por 2 fenômenos: uma melhora da função da célula beta, com melhora de secreção da insulina, e uma melhora da resistência à insulina. Esses 2 fenômenos acontecem após a cirurgia bariátrica. Isto é uma ocorrência de benefício para a maior parte dos pacientes, porque melhora o diabetes precoce e tardiamente, mas é danoso para alguns pacientes que vão desenvolver a hipoglicemia pós-prandial. Então, por que ocorre a melhora do diabetes? A gente entendendo os mecanismos que levam, que são muitos, a melhora do diabetes após a cirurgia Ipsen-Hu, nós vamos entender por que, se esses mecanismos forem mais proeminentes ou mais intensos em alguns pacientes, eles podem levar à hipoglicemia também. Nós podemos inferir isso. Então, nós vamos ver alguns desses mecanismos, alguns deles, começando pela hipótese da grelina. A grelina é um hormônio produzido no estômago, é um hormônio orexigênico, né, aumenta o apetite, e ela é produzida normalmente nos períodos interprandiais. Nesse trabalho aqui, os autores estudaram a curva da grelina em indivíduos normais, de peso normal, em indivíduos obesos após dieta e em indivíduos após a cirurgia bariátrica. O que eles observaram? Em primeiro lugar, nos indivíduos normais, uma subida da grelina no período pré-prandial com uma queda posterior, novamente subida e queda. Isso talvez é que mantenha a fome do paciente e impeça que ele faça dieta a longo prazo, né, e não consiga corrigir a obesidade. Aqui é a curva da grelina em indivíduos após dieta, a mesma curva dos indivíduos normais. E aqui a curva da grelina pós-cirurgia bariátrica, um achatamento da grelina. Então, esse trabalho foi publicado em 2002. Após esse trabalho, alguns autores publicaram resultados conflitantes, mas a maioria deles mostra uma supressão da grelina pós-cirurgia bariátrica. A grelina é um hormônio que aumenta o apetite, diminui a secreção da insulina, aumenta a resistência hepática da insulina, diminui a adiponectina, que é um hormônio sensibilizador da ação da insulina, e aumenta contrarregulador como o GH. Então, nós podemos imaginar que uma queda da grelina corrija esses fatores e melhora o diabetes. Então, e poderia estar envolvido também no desenvolvimento da hipoglicemia. Uma segunda hipótese é a hipótese do intestino delgado inferior. Antes de falar nessa hipótese, vamos ver o que acontece com a glicemia após a cirurgia bariátrica. Aqui vocês estão vendo uma curva glicêmica antes da cirurgia bariátrica, aqui
em preto cheio, e a curva de insulina em pacientes não diabéticos. E aqui, o que acontece após a cirurgia bariátrica? Nós temos uma antecipação do pico glicêmico que se torna muito acentuado e uma queda acentuada posterior que fica inferior ao que era anteriormente à cirurgia. O que se observa na insulina? A mesma curva. Um aumento, um pico enorme de insulina com queda acentuada posterior. Então, a primeira hipótese é qual? A cirurgia bariátrica pelas alterações anatômicas levariam a uma exposição do ilho aos carboidratos, né, uma absorção mais rápida desses carboidratos, um pico de glicemia e uma subida consequente da insulina. Então, o que se estudou nesses anos todos depois da cirurgia foi que será que não é um outro mecanismo que não seja só a hiperglicemia que dá a hiperinsulinemia? Então, esse aqui é um trabalho muito importante, publicado em 2005, na qual os autores fizeram uma transposição do ilho. Eles imaginam que a exposição do intestino distal precoce aos alimentos é que levaria à hiperinsulinemia e à resistência menor à insulina. Então, eles fizeram uma transposição do ilho distal, colocaram aqui no ilho proximal e estudaram esses ratos, assim, transpostos, né, e compararam com ratos que eram falsamente operados. Eles eram submetidos à laparotomia sem transposição. O que eles viram? Primeiro que aqui é com transposição, que a ingestão cai nos animais operados, muito mais do que os falsamente operados, e o peso também cai mais nos operados, nos transpostos, do que nos não transpostos, né? Então, e o que aconteceu com a sensibilidade à insulina? Isso aqui é uma curva da glicemia após a injeção de insulina. Vocês veem uma curva uma curva mais íngreme, né, da glicemia após a injeção de insulina, mostrando uma sensibilidade maior à insulina. Então, o que eles concluem? Que a transposição ileal aumenta a sensibilidade à insulina. O que eles estudaram também nesse trabalho? Eles estudaram o que acontece com o GLP-1 após a transposição ileal. Existe um aumento importante do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio que nós todos sabemos, um hormônio incretínico, que melhora a secreção de insulina para o mesmo nível glicêmico, e é produzido pelas células L do ilho distal e cólon proximal, e é um peptídeo que aumenta a secreção de insulina. Quais as outras ações do GLP-1? Ele tem ações importantes, anorexigênicas, ele diminui o esvaziamento gástrico, ele bloqueia a secreção pancreática de glucagon, ele melhora muito a sensibilidade à insulina também. Esses autores também observaram o que acontece com o peptídeo YY nos animais transpostos. E eles viram também um pico bem maior do peptídeo YY após a transposição ileal. O peptídeo YY é um peptídeo que, à semelhança do GLP-1, melhora em muito a sensibilidade à insulina. Então, existe nos animais com transposição aumento de GLP-1 e peptídeo YY. Esses dois hormônios poderiam ser responsável pela melhora da secreção da insulina, o GLP-1, e os dois serem responsáveis pela melhora da sensibilidade à insulina, tanto o GLP-1 como o peptídeo YY. Após esse trabalho, há mais de 10 anos atrás, vários trabalhos em cirurgia bypass gástrico e Y de Roux mostraram esse aumento do GLP-1 e do peptídeo YY. Aqui, e finalmente, esse é o último trabalho agora de 2004, que estudou o efeito de um bloqueador do efeito do GLP-1 nos pacientes com hipoglicemia após cirurgia bariátrica. Aqui, nessa aqui, à esquerda, vocês veem a curva glicêmica antes da administração do inibidor do GLP-1, antes da administração do inibidor, a curva glicêmica e a curva insulinêmica, normal. Aqui, os pacientes com hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Nós temos, como eu já disse, um pico glicêmico acentuado com uma queda posterior importante. A insulina também segue o mesmo caminho, um pico acentuado com uma queda posterior importante.
O que acontece quando se administra o bloqueador do GLP-1? Nós temos uma diminuição do pico de insulina com consequente melhora da hipoglicemia. Então, isso, o que os autores chamam a atenção? Eles só dizem que isso provavelmente confirma o papel que o GLP-1 tem na gênese da hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Uma terceira hipótese seria a hipótese do intestino delgado superior. Nessa hipótese, os autores consideraram que muito mais do que a exposição do ilho distal aos nutrientes, a exposição precoce, o que seria mais importante seria a exclusão do intestino superior. Então, o que Rubini e colaboradores fizeram? Eles estudaram ratos naturalmente diabéticos, né, e fizeram essa cirurgia. Eles anastomosaram o ilho ao estômago, muito semelhante à cirurgia bariátrica, só que o estômago era deixado intacto. Então, o alimento vinha e caía diretamente no ilho, né? Os animais controle eram os animais não operados, diabéticos, e os animais falsamente operados. Aqui vocês têm a curva glicêmica dos animais controle, tanto os dois diabéticos não operados e os falsamente operados, uma curva diabética. Após essa cirurgia, ocorre uma normalização da curva glicêmica. Num outro experimento, o que os autores fizeram? Eles anastomosaram a alça do jejum, na mesma altura que era colocada aqui, com o estômago, e permitiam o acesso dos alimentos à alça proximal também. Então, os alimentos caíam no estômago e atingiam a alça proximal e a distal. E o que acontecia com o diabetes? Não melhorava. Então, aqui é a área sobre a curva dos normais, dos falsamente operados, dos com gastrojejuntomia, com essa cirurgia, e dos com Y semelhante à anastomose Y de Roux. Então, eles consideram que é muito mais a exclusão do intestino superior do que só a exposição do ilho distal é que melhora o diabetes. Então, eles consideram que talvez o intestino superior produza hormônios, né, se origina no tubo gastrointestinal superior, hormônios diabetogênicos, né? Então, eu produziria no delgado superior e no jejuno superior, delgado jejuno superior e inferior, hormônios incretínicos, como o GIP, o GLP-1. E no intestino superior, apenas hormônios anti-incretínicos. Então, quando a gente come, eu libero os hormônios anti-incretínicos e incretínicos. Esses vão facilitar a secreção de insulina e melhorar a ação da insulina. Esses vão fazer o oposto. Quando eu faço uma cirurgia bariátrica, eu retiro esses daqui e exponho o paciente só aos hormônios incretínicos. Essa é a suposição deles, ainda não se provou quais são esses hormônios anti-incretínicos. Mas é uma teoria interessante. As duas teorias do jejum superior e do inferior são as mais populares, que todo mundo conhece. Existem outras que não são menos importantes e talvez sejam até mais interessantes. A primeira dela é a teoria dos sais biliares. Né? O que a gente sabe? A gente sabe que pacientes diabéticos que usam quelante de sal biliar melhoram o diabetes. E a gente sabe que quelante de sal biliar aumenta a produção de sal biliar. O que os autores fizeram? Eles estudaram em pacientes com cirurgia de bypass, em pacientes com banda gástrica, que não alterem em nada a anatomia normal do tubo digestivo, eles verificaram que pacientes após cirurgia bariátrica têm um aumento de sal biliar. E os pacientes com banda gástrica não têm esse aumento. Então, e a gente já sabe que sal biliar melhora a sensibilidade à insulina. Então, isso poderia ser um mecanismo de melhora do diabetes. Eles tiveram interesse também em olhar o FGF19, que é um peptídeo também produzido nas células do ilho distal e que são estimulados pelos sais biliares e que melhoram também a sensibilidade à insulina. O que eles verificaram? Que após a bariátrica existe aumento do FGF19, que não ocorre na banda gástrica. Então, o aumento de sal biliar diretamente melhora a sensibilidade à insulina e indiretamente, via secreção de FGF19, também melhora a secreção, a sensibilidade à insulina. Eles tiveram a curiosidade e fizeram em animais experimentais, em roedores, ver o que a bile faz se ela é instilada no duodeno e no ilho. Qual é a diferença na secreção de GLP-1 e peptídeo YY? Nos animais em que a bile era
instilada no duodeno, esta é a secreção de GLP-1 e peptídeo YY. Quando a bile é instilada no ilho, aumenta muito o GLP-1 e o peptídeo YY. Então, qual é a suposição desses autores? Nos animais após cirurgia bariátrica, a bile aumenta os sais biliares, ela cai diretamente no ilho distal, não misturada com os alimentos, ativa a produção de peptídeo YY, GLP-1 e FGF-19. Esses dois aqui melhoram muito a sensibilidade à insulina indiretamente via diminuição do apetite e perda de peso, ou diretamente diminuindo a resistência à insulina. O FGF-19 também, sal biliar também melhora a resistência à insulina, e o GLP-1, além desse efeito, ele vai ter um efeito secretagogo da insulina. Por isso, o sal biliar melhoraria o diabetes, porque diminui a resistência e aumenta a secreção da insulina. Uma outra suposição de correção do diabetes, muito interessante, é essa que esses autores propõem, nesse trabalho aqui, em que eles pegaram animais obesos por dieta e fizeram uma cirurgia em Y de Roux nesses animais e compararam o comportamento desses animais ao desses falsamente operados que mantinha a anatomia gastrointestinal normal. Então, primeiro, o que eles viram? Que após a cirurgia, havia uma queda de peso nos animais com Y de Roux, uma melhora da glicemia de jejum, uma melhora da curva glicêmica. A semelhança do que tudo que eu falei, um aumento importante do GLP-1 e peptídeo YY. Aí eles foram estudar o que acontecia na alça intestinal, na alça de Roux, que é essa aqui. Então, os animais falsamente operados tinham esse peso da alça e os com Y e Roux tinha esse peso de alça. Há um aumento do número de vílulos da alça intestinal, da densidade desses vílulos e da camada muscular. Então, existem alterações morfológicas na alça de Roux que provavelmente estão tendo alguma importância no controle metabólico. Como é que isso poderia ser feito? Esses autores tiveram o interesse de ver o que acontecia. Eles estudaram o RNA mensageiro dos enzimas da via glicolítica, como a exoquinase e a piruvato-quinase, e estudaram o RNA do GLUT1. E o que eles observaram? Que dos animais com Y de Roux, um aumento importante da expressão do GLUT1 e das vias das enzimas da via glicolítica, em comparação aos falsamente operados. Esse aumento do GLUT1 pode se verificar no PET-FDG desses animais, mostrando uma captação acentuada de glicose nos animais com Y e Roux, ao contrário dos falsamente operados. Eles também tiveram interesse em ver as enzimas envolvidas na síntese do colesterol, porque o colesterol é um constituinte importante também na proliferação celular, e eles viram o quê? Um aumento das enzimas da síntese do colesterol. Da mesma forma, eles estudaram enzimas envolvidas nos ciclos de proliferação e multiplicação celular, como a PI3-quinase, a AKT, vias da mTOR. E o que eles observaram? Um aumento da expressão dessas enzimas. Então, é uma alça intestinal que cresce e que consome muita glicose. Né? Então, isso poderia explicar também a melhora do diabetes e talvez uma eventual hipoglicemia. O que a gente sempre pergunta é assim, por que alguns pacientes têm hipoglicemia e outros não têm hipoglicemia? Isso aqui, vocês veem a curva glicêmica no paciente assintomático, no paciente normal, nos controles normais, no paciente sem hipoglicemia pós-bariátrica e no paciente com hipoglicemia pós-bariátrica. A mesma curva glicêmica, mas a queda mais acentuada nos sintomáticos. A insulina sobe muito nos sintomáticos e sobe também nos assintomáticos em grau menor. E o GLP-1 sobe nos dois pacientes, mais nos sintomáticos, mas um pouco mais. Será que só essa diferença seria responsável pelo aumento da insulina? Esses autores fizeram cálculos matemáticos para ver se as células beta do pâncreas são mais sensíveis à glicose nos sintomáticos do que os não sintomáticos. Então, eles compararam os indivíduos que tinham sintomas mais graves de hipoglicemia, neuroglicopenia, com autonômicos e os assintomáticos. Eles viram que a sensibilidade à glicose das células beta é igual, mas o clearance de insulina é menor nos pacientes com hipoglicemia mais grave. Então, eles sugerem que esses pacientes têm um clearance menor de insulina e talvez por isso que eles fiquem hipoglicêmicos. Por que eles têm? A gente não sabe, talvez seja uma característica herdada e que esses são os pacientes que vão desenvolver a hipoglicemia
pós-prandial. Então, o que mais poderia acontecer? Isso o Service já mostrou naqueles trabalhos, no trabalho anterior dele, ele estudou a anatomia do pâncreas dos pacientes submetidos à pancreatectomia após hipoglicemia. Essa comparada com a anatomia normal, uma ilhota, os pacientes com hipoglicemia pós-bariátrica têm um aumento no tamanho das ilhotas, várias ilhotas de tamanhos diferentes, e tem mesidioblastose também, que o Daniel já comentou, que é a proliferação de células beta no ducto. Eu já estou acabando. Então, só para concluir, por que um paciente teria hipoglicemia pós-cirurgia? Então, eu posso imaginar que alterações anatômicas do tubo gastrointestinal provoquem uma absorção rápida de glicose com hiperglicemia precoce e hiperinsulinemia. Ao mesmo tempo, os alimentos não digeridos no hilo distal e a exclusão do duodeno em jejum proximal levam a alterações funcionais, com aumento de incretina, diminuição das anti-incretina, aumento de sais biliares, aumento de FGF, aumento do consumo intestinal, aumento do peptídeo YY, que melhora a sensibilidade à insulina. Além do que, os hormônios incretínicos aumentam a secreção de insulina. Esses fatores aqui, mantidos a longo prazo, levam a alterações morfológicas do pâncreas que aumentam a hiperinsulinemia. A perda de peso ao longo do tempo também melhora a sensibilidade à insulina, e a hiperinsulinemia mais a sensibilidade à insulina podem levar à hipoglicemia. É claro que eu, como clínica, que não conheço muito todos esses mecanismos, eu posso imaginar que a hipoglicemia pós-bariátrica seja um fenômeno não tudo ou nada, mas é um espectro, né? Então, alguns pacientes vão ter e outros não vão ter. E do que depende isso? Depende de quanto eu tenho de hiperinsulinemia e quanto eu tenho de sensibilidade à insulina. Aqueles que têm mais hiperinsulinemia e mais sensibilidade à insulina vão ter neuroglicopenia grave. Aqueles que têm menos hiperinsulinemia e uma sensibilidade à insulina não tão exagerada vão ter sintomas autonômicos leves. É por isso que alguns respondem, provavelmente, a tratamento clínico, enquanto que outros vão ter que ser submetidos à pancreatectomia para a solução da hipoglicemia. Desculpa eu ter me excedido um pouco.